Bem, meus irmãos, muito boa tarde. É um prazer regressar a esta casa com a irmã, participar de uma tarde de estudos, né, sobre a nossa doutrina querida, a nossa doutrina espírita. Essa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos possibilita entender melhor o papel que cada um de nós desempenha na presente existência. Nos foi pedido que falássemos sobre o Livro dos Espíritos, especialmente sobre... É para lá, né? Ali. É aqui. Né? Sobre o progresso dos espíritos. Nós resolvemos seguir o roteiro do Livro dos Espíritos, irmos conversando sobre as ideias principais que estão ali e fazendo nossas conclusões. Podemos tirar essas conclusões juntas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, nós teremos o maior prazer aí em compartilhar informações. Bem, em primeiro lugar, uma situação que nós nos encontramos, nós que já somos espíritas, temos a consciência de que nós somos espíritos em crescimento, né? Nós estamos encarnados num mundo de expiações e provas, é um mundo ainda dentro da escala evolutiva dos mundos, um mundo ainda num momento inicial, porque o Evangelho nos ensina que além de mundo primitivo, depois nós vamos a mundo de expiações e provas, que é esse momento que nós estamos, nos transformando em mundo de regeneração, para depois, então, chegarmos aos mundos mais evoluídos do que o mundo de regeneração, e que nós vamos buscar, que são mais 2 degraus, que certamente o nosso planeta, o nosso mundo atual chegará lá. Mas nós ainda estamos num momento de transição, passando do mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Ora, evidentemente, não estamos encarnados aqui na condição de espíritos mais evoluídos. Nós, se estamos encarnados num mundo de expiações e provas, é porque a nossa afinidade vibratória é com esse tipo de mundo ainda. Então não podemos ter a pretensão de já sermos espíritos com grande evolução. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos perceber que nós ainda temos muitas imperfeições que nós precisamos corrigir. Falta a coragem em algumas situações para nós corrigirmos essas imperfeições. A coragem para nós reconhecermos que temos algumas deficiências e atacarmos essas deficiências para fazermos a nossa evolução. Eu acho que a nossa característica marcante ainda é, como diz o Evangelho, a característica do orgulho e a característica do egoísmo. E por essas duas características, nós custamos a reconhecer que somos seres altamente imperfeitos ainda. Bem melhores do que já fomos, mas ainda muito distantes do objetivo que todos nós queremos. Nós sabemos que todos nós temos um mesmo objetivo, temos um mesmo destino. A doutrina espírita nos sinaliza com o mesmo destino. Por pior delinquentes que sejamos, todo um dia nós vamos chegar à condição de anjos. Então nós vamos, todos nós, na pior situação espiritual que estejamos, nós chegaremos ao patamar, ao topo, melhor dizendo, ao topo da evolução espiritual. Esse é o nosso destino. Então, quando a doutrina espírita fala em destino, ela nos mostra que o nosso destino é esse, é chegarmos à perfeição relativa, a perfeição dos espíritos puros, não a perfeição de Deus, evidentemente, porque Deus é único, mas a perfeição relativa, a perfeição dos espíritos puros, que tem características que nós todos precisamos buscar.
desculpem, mas estou com uma gripe que casou comigo, né? Não estou querendo me divorciar dela, mas ela não quer saber, gostou de mim mesmo. Então estou na fase que eu espero seja a final, essa fase da tosse, mas está complicado. Então, meus irmãos, nós todos estamos em busca da perfeição espiritual. Esse é o nosso destino. E nós conversamos, o objetivo de nós conversarmos aqui hoje é nós justamente nos situarmos dentro desse contexto aí, né? Porque às vezes nós somos levados, porque já estamos na casa espírita, participamos de atividades na casa espírita, já somos capazes de olhar a dor do nosso semelhante de uma outra forma. Nós que éramos talvez indiferentes há algum tempo atrás, hoje já nos sentimos tocados, já sentimos vontade de ajudar, já nos dispomos a arregaçar as mangas, já nos dispomos, portanto, a praticar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente para que nós possamos seguir a nossa caminhada? Então, nosso objetivo aqui hoje é destacar essa nossa origem, chegarmos às características que deveremos ter no futuro e termos uma ideia um pouco mais realista do que falta para nós ainda, para nós crescermos nesse contexto espiritual. Então, isso que a gente pretende na tarde de hoje fazer aqui. Nós sabemos, né, que todos nós fomos criados exatamente da mesma forma. As questões 114 e 115, elas nos esclarecem isso aí. Eu tirei ali a essência das ideias que nos passam os espíritos, para nós nos situarmos e fazermos algumas considerações. Na 114, por exemplo, depois de Kardec examinar conosco a escala espírita, eu vou falar na escala espírita depois. O primeiro chamar bem a atenção para esse fato de termos sido criados todos da mesma forma, né? Mas depois que ele aborda as diversas características dos espíritos na escala espírita, ele nos diz que os espíritos não são nem bons nem maus por natureza. Quer dizer, na origem, todos nós fomos criados da mesma forma. Usa a expressão simples e ignorante, como está na questão 115. Quer dizer, somos simples porque não temos experiência quando somos criados, somos ignorantes porque não temos o conhecimento, que só virá com o estudo, que só virá com o processo a que nós nos submetamos de conhecimento das coisas. Então somos simples e ignorantes, vocacionados tanto para o bem como vocacionados para o mal. Na condição de espíritos com livre-arbítrio, nós é que vamos traçar o nosso destino. Nós é que vamos seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal. Nós vamos fazer as nossas escolhas. Portanto, o que nós somos hoje é fruto das nossas escolhas. Se nós não estamos satisfeitos com a situação espiritual que nos encontramos, a responsabilidade por essa insatisfação é só nossa. Não temos que atribuí-la a ninguém, só nós mesmos. Nós é que fizemos as nossas escolhas erradas. Nós ainda estamos num patamar evolutivo em que temos a vontade, temos o ímpeto de transferir, muitas vezes, a responsabilidade de alguns dos nossos atos para outra pessoa. Se alguma coisa acontece na nossa casa, aparece lá, de repente, uma louça quebrada, algumas vezes nós não vamos assumir a responsabilidade. Mas quem foi que quebrou essa louça aqui? A gente vê isso até mesmo nos nossos filhos, né? A gente chega para eles e pergunta, quem foi que quebrou isso aqui? Né? Se nós temos mais de um filho em casa, vamos ter que fazer um verdadeiro inquérito para descobrir quem foi que quebrou, se nós quisermos realmente descobrir, né? Porque a maior parte das vezes eles vão dizer assim, não fui eu, pô. E apareceu quebrado, que coisa interessante, quebrou sozinho. Foram os espíritos que quebraram. Nós não assumimos muitas vezes a responsabilidade pelos nossos atos. Nós somos levados a ocultar a nossa responsabilidade. Isso faz parte, como eu disse inicialmente, do estágio evolutivo em que nós nos encontramos.
E, portanto, o que nós somos hoje é fruto das nossas escolhas. Nós precisamos não ter ilusões a respeito do nosso comportamento. Paulo nos fala de uma nuvem de testemunhas a que todos nós estamos submetidos. Nós estamos a todo instante sendo vistos, vigiados, como se estivéssemos num grande Big Brother. Essa é que é a verdade. Só que os que estão do outro lado das câmeras não têm câmeras. São seres espirituais, como nós somos também, mas desencarnados, nos observando o tempo todo. Nós não percebemos que vivemos uma dupla realidade. Nós temos uma dupla vida, digamos assim. Nós vivemos uma vida material, com a qual nos confundimos, com a qual nos iludimos, achando que ela é a verdadeira vida, e temos uma vida espiritual, nos nossos momentos de emancipação, no momento em que nós nos desligamos razoavelmente do nosso corpo físico, e aí então temos contato com o mundo espiritual. Isso é verdade que André Luiz nos narra em muitas das suas obras. Na coleção de André Luiz, aqueles 16 livros, que na verdade não são 16, porque se nós escolhemos a Agenda Cristã, a Conduta Espírita, nós vamos reduzir esse número aí a 14. Se tirarmos o Sexo e Destino, tirarmos E a Vida Continua, vai para 12. E se tirarmos também aqueles livros que a gente só consegue estudar devidamente orientado, né, como A Evolução em Dois Mundos, né, principalmente A Evolução em Dois Mundos, então cerca de 10 livros da série André Luiz. Nós temos ali vários momentos em que André Luiz referencia a presença de companheiros encarnados no mundo espiritual, e somos identificados então não pela mesma luz que os espíritos desencarnados emitem, não temos a mesma aparência, estamos meio que nublados na nossa luminosidade, porque estamos ainda encarnados, nos diz André Luiz. Mas já participamos de conversas no mundo espiritual, de orientações, vemos espíritos amigos e queridos no mundo espiritual. Nós podemos registrar nessas obras de André Luiz momentos de grande beleza e de grande ensinamento para todos nós. O livro Missionários da Luz, por exemplo, eu acho que é um referencial para nós em termos de reencarnação. Quando a gente vê a maneira como os espíritos auxiliam a reencarnação do Segismundo, e vemos de que maneira os futuros pais de Segismundo, a Raquel e o Adelino, eles ficam no mundo espiritual, né, ficam satisfeitos com a possibilidade de serem pais daquele espírito, principalmente a Raquel, que identifica no Segismundo o grande amor de sua vida, que vai reencarnar por intermédio dela. Então nós vemos momentos de sublime beleza na obra de André Luiz, e nos mostra, portanto, que nós vivemos uma vida espiritual. Esses encontros que nós temos com os nossos queridos desencarnados, que nós a princípio julgávamos longe de nós, estão muitas vezes ao nosso lado, vibrando conosco, se alegrando conosco, sofrendo conosco, procurando nos auxiliar, e nós muitas vezes sem nos apercebermos da realidade do mundo espiritual. Então é importante que a gente tenha essa visão de que o mundo espiritual está aqui, junto de nós. Nós temos uma série de testemunhas. Na verdade, nós estamos sendo observados. E tanto isso é verdade, que quando nós pretendemos mascarar algum comportamento que nós tivemos e sabemos que está errado, né, esse comportamento pode até ser revelado por um espírito, numa reunião mediúnica, né? Imaginem vocês numa reunião mediúnica, o dialogador conversando com o espírito que se apresenta, querendo demonstrar ao espírito uma condição moral que talvez ele ainda não tenha, e o espírito então diz para ele assim: não, você está falando isso, mas você não faz nada disso que você está falando para mim. Porque quando foi no dia tal, e aí ele diz para nós o episódio que nós estamos pensando que tínhamos ocultado,
e que, na verdade, está visível para todo o plano espiritual. Então, meus irmãos, nós estamos o tempo todo sendo observados. Isso nos dá uma noção de responsabilidade enorme a nós espíritas, e que pretendemos realmente crescer espiritualmente. Não podemos anestesiar a nossa consciência, nós temos que manter a nossa consciência vigilante, porque ela é que revela para nós as leis de Deus, ela é que nos faz lembrar das leis de Deus, e ela é que nos faz ter um comportamento adequado que nos vai possibilitar o crescimento espiritual. Então precisamos ter essa convicção de que, embora sejamos criados como espíritos simples e ignorantes, a trajetória que cada um de nós resolveu seguir é uma trajetória que foi elaborada, é fruto da nossa elaboração, é fruto da nossa vontade, é fruto, portanto, do nosso livre-arbítrio. Né? Então é isso, essas questões 114 e 115 nos mostram que temos condições de melhorar e que depende só de nós. Fomos todos criados da mesma forma. Seguindo então, os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Isso aqui os espíritos falam dessa forma, mas nós precisamos entender bem essa imposição de Deus. Deus não chega e fala para nós assim, ó, você errou desse jeito, então vai ter que passar dessa forma. Nós estamos submetidos a um tribunal, como por exemplo o que vemos na nossa esfera material. O sujeito comete um crime, ele é levado a julgamento, existem defensores, aqueles que procuram justificar o comportamento dele, aqueles que procuram mostrar que o comportamento foi contrário à lei e que por isso aquele companheiro tem que ser punido. Tudo isso forma um processo, vai às mãos do juiz, e o juiz, com base então nos fatos relatados no processo, ele toma a sua decisão. Não, não é assim que acontece conosco. Nós não recebemos uma penalidade imposta por Deus caso a caso. Como disse a vocês, a nossa consciência é o registro vivo das leis de Deus em nós. Então somos nós que nos punimos. Então esses pequeninos deslizes que muitas vezes cometemos no nosso dia a dia, que muitas vezes se parece natural para nós, porque estamos vivendo numa época de grande permissividade, né, por parte de políticos, por parte de autoridades, por parte de companheiros que deveriam dar um bom exemplo. Então nós nos julgamos também, de certa forma, capazes, né, a palavra não é capazes, mas legitimados a ter um determinado comportamento, né, semelhante ao desses companheiros. Mas acontece que nossa consciência, nós a anestesiamos, e quando ela nos desperta, nós então vamos ter a necessidade de nos reajustar com a lei. Então, essa imposição que é feita por Deus, na verdade não é feita pessoalmente por Deus, é feita por nossa consciência a nós mesmos. Nós é que vamos nos colocar em condição de dizer assim, não, eu não deveria ter feito isso, então eu mereço passar por uma situação que vai me trazer sofrimento agora, porque essa situação vai me ajustar com a lei de Deus. Né? Vamos ter que passar por aqueles 3 momentos que o livro Céu e o Inferno nos diz que para nos reabilitarmos diante da lei de Deus, nós temos que primeiro nos arrepender, depois temos que expiar a falta que cometemos e finalmente nós temos que reparar as faltas que cometemos. Né? Então, isso é feito por nós mesmos, é um processo introspectivo. Não é Deus que vai chegar para nós e dizer, Afrânio, você errou no dia 25 de setembro, você não podia ter feito isso, fez, vai pagar. Não, Deus não vai fazer isso com a gente. Deus não vai fazer isso comigo. Eu é que, nesse momento, talvez não me aperceba de que estou cometendo algum equívoco, mas mais para frente vou amadurecer e a minha consciência, onde tudo fica registrado. Lembrem-se que o perispírito é o arquivo da alma. No meu perispírito isso vai ser buscado e nós vamos então dizer assim, Afrânio, que bobagem você fez, você precisa se reabilitar. E aí eu vou me arrepender, vou ter necessidade de expiar a falta e vou então aceitar a reparação que
eu acho que vai ser a melhor para que eu possa me reabilitar. Né? Então é isso, Deus não nos impõe assim pessoalmente, né? Mas continua lá essa questão, é a continuação da 115. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Quer dizer, aqueles que compreendem essa sistemática, que se nós vulneramos a lei de Deus, nós precisamos reparar os erros que cometemos, se aceitamos isso com uma certa, como está dizendo ali, submissão, né? Com abnegação, nós vamos chegar mais rapidamente ao destino. Não podemos confundir também a abnegação, né, com uma submissão absoluta. Quer dizer, a gente se rende absolutamente àquela situação e não reagimos. Não é isso que Deus espera de nós. A ideia de abnegação é uma aceitação ativa. A gente busca, né, sempre melhorar. Isso faz parte do nosso DNA espiritual, digamos assim, né? Se nós estamos com uma doença grave, uma doença incurável, nós não vamos nos entregar à doença. Nós vamos procurar os recursos médicos para vencer a doença. Isso é sofrer com abnegação. Agora, se a gente se entrega à doença, diz, não tem jeito, vou morrer mesmo, todo mundo morre. Bom, aí é um comportamento que não é o adequado. O adequado é que a gente lute no sentido de que, se tivermos merecimento, para Deus nada é impossível, nós também vamos vencer essa deficiência física que nos acompanha em algum momento da nossa vida. Outros não conseguem sofrer as provas impostas por Ele mesmo, sem lamentação, e assim permanecem, por sua culpa, mais tempo distanciados da felicidade prometida, que é a felicidade que nós vamos alcançar quando chegarmos a espíritos puros, que é o patamar que todos nós buscamos. Vamos ver a escala espírita, então, para nós diminuirmos as nossas ideias, onde nos situamos, né? Tem algum espírito puro? Logo para a gente situar, tem algum espírito puro na sala, né? Se tiver, vou recomendar que passem o nome aqui para a mesa, para a gente colocar na desobsessão, né? Porque espírito puro é uma condição muito especial. Quando a gente fala em Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Fabiano, quando a gente fala nesses referenciais de comportamento para nós, Chico Xavier, e também aqueles que não são espíritas ou não foram espíritas, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, companheiros que trouxeram grandes ensinamentos, todos eles, né, que revelaram no seu comportamento quem eles eram como espíritos, não eram espíritos puros, né? Eles não atingiram o patamar de espírito puro. A doutrina nos ensina que apenas que apenas Jesus, é Emmanuel que fala isso no livro A Caminho da Luz, né? Apenas Jesus atingiu a condição de espírito puro. Há gente no meio espírita que não aceita essa afirmativa de Emmanuel, mas ela está lá bem clara no livro A Caminho da Luz. E se nós entendemos que Emmanuel é um desses espíritos superiores, com o compromisso de nos trazer o esclarecimento espiritual, de nos ajudarem no nosso processo de progresso espiritual, nós temos que dar crédito às palavras dele. Nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos angelicais, espíritos puros, que só se reuniram nas imediações da Terra em 2 momentos. Está lá no livro Caminho da Luz. Primeiro momento, quando a Terra se desprende da nebulosa original e, portanto, como uma massa incandescente, ela está tendo planejada por essa comunidade angelical o seu futuro. Então a Terra está sendo preparada. Nesse momento que a Terra ainda não existe, né? Ainda não existe o planeta com as características que tem hoje, ele está em formação, a gênese, portanto, da Terra. Nesse momento, Jesus já é espírito puro. Já fez a sua trajetória certamente em outros mundos. E já atingiu a condição de espíritos puros. É um desses espíritos, dessa comunidade de espíritos angelicais.
E sobre Jesus recai a escolha, nesse momento, para que ele seja o governador espiritual da terra. Vejam vocês a distância que nos separa, então, de Jesus, o único Espírito puro que encarnou aqui na terra. O segundo momento que essa comunidade se reúne no mundo espiritual, né, se reúne nas proximidades da terra, é justamente quando, vendo que os habitantes da terra, nós aqui encarnados, estamos nos distanciando das leis de Deus, há necessidade de que Jesus encarne para nos mostrar como praticar a lei de Deus. Então, para deliberar essa encarnação de Jesus, é que eles se reúnem mais uma vez. E como fruto dessa reunião, Jesus, então, encarna no nosso planeta e vem passar por aquela série de situações que culminam com a sua crucificação. Jesus, portanto, é o Espírito puro. Os demais que encarnaram, por mais evoluídos que fossem, não chegavam a essa condição. Eu esqueci de perguntar até que hora a gente vai. Até 5. Então, meus irmãos, é isso. Nós estamos bastante longe, né? Por isso que eu brinquei logo de início aqui, né? A escala espírita nos mostra 3 ordens de espíritos. A terceira ordem, os espíritos imperfeitos, essa é que nós vamos ver agora. A segunda ordem, veremos em seguida, dos espíritos bons. E a primeira ordem, que é a dos espíritos puros, tem uma classe única, são os espíritos da primeira classe. Vamos ver as características, então, e vamos ver aí se nós identificamos alguma característica nossa, né? E vamos nos surpreender, porque Kardec chama atenção para isso. Kardec não diz que é exatamente isso aí, quer dizer, o espírito, por exemplo, impuro, tem todas aquelas características. Aliás, tem outras, eu pensei as principais. Então vamos ver. Os espíritos impuros, né, seriam os mais atrasados ali na escala espírita. Eles são inclinados ao mal. Tem uma linguagem trivial e grosseira. Quando Kardec fala da linguagem, porque ele se preocupa muito com a identificação dos espíritos no momento das comunicações mediúnicas. Então ele fica preocupado em identificar se o espírito é um bom espírito, se é um espírito imperfeito, né? Qual a natureza daquele companheiro que está se manifestando. Então, o espírito impuro, ele tem uma linguagem trivial e grosseira, né? Eles fazem o mal por prazer e por aversão ao bem. Hoje a gente sabe que, muitas vezes, por dissimulação, o espírito impuro, ele consegue disfarçar essa sua linguagem, né? Porque não basta que a pessoa tenha a inteligência para que ela seja um espírito bom, muito pelo contrário. Nós encontramos espíritos altamente inteligentes e profundamente voltados ao mal, né? A literatura nos dá mostras disso a todo instante. Agora mesmo começou uma minissérie na televisão, né, mostrando lá um companheiro que é um espírito impuro, é um espírito mau. Ele mata lá as criaturas, mata as mulheres com resquícios de crueldade pelo simples prazer de matar. Mas ele não tem uma linguagem trivial e grosseira. A gente identifica nos dias de hoje muitos espíritos maus, muitos espíritos impuros, como está colocado ali, mas pessoas que são capazes de nos iludir com as suas palavras melodiosas, que são capazes de nos iludir com os seus argumentos, que muitas vezes fazem com que nós nos arrependamos mais tarde e damos crédito a eles. Não é verdade? Nós conseguimos identificar isso com facilidade nos dias de hoje. E não apenas nesse nível de criminosos, como o da minissérie, mas nós podemos identificar com companheiros que são representantes do povo, de repente deveriam dar um exemplo enorme um exemplo de honestidade, de moralidade, e que, na verdade, muitas vezes decepcionam a todos nós com os seus comportamentos, né? Então, o fato de sermos espíritos impuros não significa que nós temos que ter todas aquelas características, né? É claro que o espírito, quando se comunica, ele muitas vezes não consegue dissimular o seu linguajar. Mas, no dia a dia, como encarnado, a gente muitas vezes está com um espírito mau diante de nós e não temos
essa percepção, justamente porque o verniz que a sociedade permite que ele tenha nos dá essa visão errada a respeito dele. Os espíritos levianos, seriam os da 9ª classe, são ignorantes, inconsequentes, zombeteiros, intrigantes. A linguagem pode ser espirituosa e alegre, mas sem profundidade. São mais maliciosos do que malignos, conhecidos como duendes, diabretes, gnomos, etc. Né? São espíritos, portanto, ainda no estágio inicial da sua evolução. A gente pode perceber dessa forma. Será que tem todas essas características? Né? Será que todo espírito leviano tem essas características que estão aí? Né? Será que nós nos identificamos até aqui em alguma dessas duas classes aí? Da 10ª e da 9ª? Acredito que não. Tenho esperanças que não. Que todos nós já tenhamos conseguido passar por essa fase aí. Né? Mas daí para frente as coisas começam a complicar para nós. Olha, a 8ª aí. Espíritos pseudo-sábios. Né? Conhecimentos bastante amplos, mas julgam saber mais do que sabem. Pronto. Chegou nas nossas características. Nós ainda somos muito orgulhosos, somos muito vaidosos, custamos a reconhecer muitas vezes essa imperfeição nossa. Nós não estamos com a bola que pensamos estar. Essa que é a verdade. Muitas vezes nós temos a característica de espírito pseudo-sábio. Adoramos uma novidade. Né? Nessa fase que nós nos encontramos, nós adoramos uma novidade. E os espíritos pseudo-sábios do mundo espiritual sabem disso e derramam sobre nós uma série de livros de procedência duvidosa, ideias que não têm muito sentido doutrinário, e nós vamos absorvendo essas ideias e vamos transmitindo essas ideias como se essas ideias fossem verdadeiras. Nós queremos novidade. Isto é um perigo, com todas as letras maiúsculas. Nós distorcemos a doutrina espírita. É assim que a espiritualidade que quer destruir a doutrina espírita age, fazendo com que nós comecemos a aceitar estas verdades, como essas inverdades, como se verdades fossem. E nós vamos então distorcendo a doutrina espírita. Há um movimento dentro da doutrina espírita de pureza doutrinária. A Federação Espírita Brasileira fala neste movimento. O Conselho do Estado do Rio de Janeiro fala, o CERJ fala no movimento. O que é a pureza doutrinária? A pureza doutrinária é o cuidado que a gente deve ter com todas essas afirmações que chegam para nós através de uma literatura duvidosa. E existem autores que a gente tem que ler com muito cuidado. O melhor é mesmo não ler, porque eles infiltram tantas inverdades no meio de verdades que a gente acaba derrapando e acaba aceitando uma daquelas inverdades. Daí a importância de nós estudarmos. E nós estudarmos a verdadeira doutrina espírita, que é aquela que nos foi trazida por Kardec, que foi confirmada pelo controle universal dos espíritos. Aquelas ideias que foram passadas simultaneamente em vários lugares do planeta e foram confirmadas, umas se confirmando as outras. Kardec tinha esse cuidado. Quando Kardec não tinha um determinado assunto sobre o controle universal dos espíritos, ele dizia isso e deixava que as ideias amadurecessem. Quando nós estudamos a Gênese, a gente nota que em alguns momentos Kardec diz, bom, essa é a opinião do espírito, do médium. Tem um capítulo inteiro na Gênese que Kardec registra em respeito ao médium que recebe aquela mensagem e em respeito ao nome do espírito que dita a mensagem, que é o capítulo 6, que na tradução de Herculano Pires é uranografia geral, e em outras traduções é astronomia geral. Né? São ideias ali apresentadas, algumas delas confirmadas mais tarde pela ciência, outras ainda não confirmadas no dia de hoje, mas que Kardec coloca ali, mas ele chama a atenção, que o médium Camille Flammarion, um grande espírita da época de Kardec, um astrônomo famoso, ele era o diretor do
do Observatório de Paris, né? Então, ele era um homem respeitadíssimo no campo da ciência. Ele foi o médium e o espírito Galileu Galilei. Mas alguma coisa nesta comunicação foi, vamos dizer assim, teve a sua ideia original alterada pelas descobertas da ciência. Como a ciência também, ela patina, às vezes ela acha que uma coisa é boa, daqui a pouco acha que uma coisa que é boa já é ruim, e ela muitas vezes não agrega uma opinião definitiva a respeito de um assunto. A gente continua estudando, mas sempre mostrando que os espíritos, né, não confirmaram isso aí pelo controle universal. E Kardec teve essa humildade. Kardec tem essa humildade nas suas colocações. Então nós precisamos ter enorme cuidado com essa literatura que surge. Hoje mesmo eu trouxe aqui para nós comentarmos no final uma mensagem psicografada por Carlos Bacelli. Todos nós conhecemos Carlos Bacelli e o admiramos como companheiro que foi ali ao lado do Chico, registrando a vida do Chico em várias de suas obras. Nós admiramos esse companheiro, a sua palavra fluente, mas existem alguns livros psicografados pelo Bacelli que nos deixam, vamos dizer assim, de cabelos em pé, né? Vou citar apenas um deles, a Fundação Emmanuel, que eu fui lendo, fui marcando. Quando eu cheguei na Fundação Emmanuel, eu parei e disse, não leio mais, porque não dá para ler, né? Na Fundação Emmanuel, ele chega a dizer que no mundo espiritual existe a possibilidade dos espíritos se engravidarem, né? Então, há uma gravidez espiritual. Olha, eu nunca li nada disso em Kardec, né? A gente tem uma ideia de que o mundo espiritual ele tem assim, reserva para nós surpresas, né? Então não tem sentido, não dá para entender, não fecha. O raciocínio lógico não fecha. Aí quando a gente começa a ver as explicações que querem dar, não, mas é que esse espírito que vai renascer através dos espíritos são espíritos ovoides, e aí a coisa vai se complicando mais ainda. A gente entra numa neura que positivamente não é o objetivo da doutrina. A doutrina é uma doutrina bela, é uma doutrina lógica, racional. Nós estamos aqui vivendo essa vida material num processo de aprendizado, de crescimento espiritual. Não há necessidade de fazermos essa gravidez no mundo espiritual, até porque o próprio Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos não têm sexo, não da forma como nós aceitamos a existência do sexo no nosso plano material, né? É claro que os espíritos, pela sua reiterada encarnação em corpos masculinos ou em corpos femininos, vão desenvolvendo um psiquismo masculino ou um psiquismo feminino, e a transição de um para o outro leva tempo. Agora, não podemos aceitar que no mundo espiritual a gente tenha gravidez. Bacelli é um deles, né? E tem muitos outros aí, Robson Pinheiro, Vanderlei, alguma coisa, que eu esqueci o nome agora, que é um outro médium, que vem com aqueles livros da Hermance de Faux. A Hermance de Faux foi uma das médiuns de Kardec, só se for outra Hermance de Faux, essa que dá as mensagens. Hermance de Faux nada mais foi do que uma médium, né? Uma médium que transmitia as mensagens da Revista Espírita, principalmente. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, né, na aceitação do que chega para nós, porque nós ainda estamos nessa fase aí, nós ainda somos um pouco pseudo-sábios. Por mais que a gente persiga, né, a verdade, nós ainda somos adeptos das novidades e temos que ter muito cuidado, porque isso enfraquece a nossa doutrina. Eu concordo que quando nós tivermos conhecimento de toda a codificação espírita, tivermos o conhecimento de todos os volumes da Revista Espírita editados por Kardec, que nós temos um sustentáculo para que a gente possa analisar as outras ideias e possamos então separar o joio do trigo. Até lá, temos que ter cuidado. Não estou dizendo que a gente não deva ler, não, a gente deve ler, né?
Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. O que não foi confirmado pela doutrina, a gente mantém, vamos dizer assim, com um sinal pelo menos amarelo, né? Não vamos dar crédito demasiado a esses autores que surgem hoje, mas para vender, para enriquecer estas editoras que se dizem espíritas, mas que não têm nenhum escrúpulo em lançar qualquer livro, qualquer ideia, não tem uma análise. Há um autor em Juiz de Fora, um companheiro de Juiz de Fora, que faz muitas análises dessa obra. E ele fez uma análise de toda a obra do nosso amigo Batelli, que é o Pacini, José Pacini. Você já deve ter ouvido falar do José Pacini. José Pacini é um cara estudioso, um espírita antigo, né, uma pessoa criteriosa, e ele faz uma análise de cada livro do nosso querido Batelli. Os livros vieram de Inácio Ferreira, né, assinados por Inácio Ferreira, na verdade. Tem alguma coisa boa, tem coisa boa na psicografia do Batelli. Os livros de Irmão José, por exemplo, são bons. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado com a nossa ânsia por novidades. Porque essa nossa característica de pseudo-sábios, não, é claro que nem todos somos pseudo-sábios. Tenho certeza que muitos de nós, na verdade, têm conhecimento sólido a respeito da doutrina, mas a maior parte de nós acha que sabe, mas sabe bem menos do que pensa que sabe. Essa aqui é a verdade. E me incluo nisso aí, né? Esse é o papel do expositor, né? O drama do expositor é o seguinte: ele tem que falar alguma coisa para os outros que, em primeiro lugar, é para ele mesmo, né? Acho que esse é o drama de todo expositor. Todo mundo que sobe aqui, os ouvidos que estão mais próximos da minha boca são os meus. Olha que problema, né? Então eu me incluo nesse rol aí, né? E procuro ter cuidado. O conselho que eu estou dando para vocês é o que eu procuro ter. Eu procuro ter cuidado, né? Eu me lanço agora a reestudar André Luiz, a reestudar a codificação, a reler e reestudar a Revista Espírita. Estou empenhado agora em arranjar uma forma de estudar a Revista Espírita. Porque chegou uma companheira para mim e disse: poxa, Frânio, vamos estudar a Revista Espírita. Eu disse: legal, vamos estudar a Revista Espírita. Como é que vai ser isso? Aí ela me apresentou um plano de trabalho. Vamos estudar um número por ano. Aí eu fiz as contas. Bom, começou em 1858, né? Foram lá 12 anos, eu disse: olha, não vai dar para mim, pô, eu estou com 60, vou terminar de estudar isso aí, quando tiver com 70 e paulada, para mim vai ficar complicado. Imagina os que estão com mais idade do que eu. Nós precisamos arranjar uma forma de estudar os temas principais da Revista Espírita, né? Vamos pensar no assunto. Estamos pensando no assunto. Se eu descobrir uma fórmula de estudar a Revista Espírita, que a gente possa estudar assim uns 2 anos, né? Que a gente tenha assim uma apresentação dos principais aspectos da doutrina, eu digo para vocês, façam o mesmo para mim também, porque eu estou empenhado nisso agora. Acho que a gente precisa estudar a Revista Espírita. Eu acho que ela é um manancial, um repositório, um acompanhamento das ideias que Kardec lança no Livro dos Espíritos, é um acompanhamento extraordinário. Mostra uma evolução, inclusive, do pensamento de Kardec, que nós precisamos registrar isso aí. Mas, meus irmãos, os pseudo-sábios, então, conhecimentos bastante amplos, já nos alentam um pouco, mas julgam saber mais do que sabem. Pronto, já foi por terra. Estava todo animado na primeira parte da frase, na segunda parte, revela-nos. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. Então é isso, precisamos estar atentos contra os pseudo-sábios, para que nós não sejamos pseudo-sábios e para que não absorvamos a mensagem deles. Nós estamos por aí, espíritos neutros, não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Apegados às coisas deste mundo, saudosos de suas alegrias. Nem bastante bons para fazer o bem continuamente, né? Nem bastante maus para fazer o mal continuamente. Quer dizer, a gente oscila, né? Um dia a gente está disposto a fazer o bem. A gente sai por aí fazendo bem para quem a gente encontrar no caminho. Outro dia a gente está amuado, sai por aí, não quer dar bola para ninguém, ninguém serve para ser ajudado por nós. Nós somos mais ou menos assim.
né? Chegamos aqui na casa, estamos nos preparando para sair em caravana, para levar alimento para as pessoas carentes, para fazer uma visita a um hospital. Imediatamente nós nos entusiasmamos, estou dentro, vamos embora, todo mundo, vamos dar passe, vamos fazer, né? Somos nós. Agora, se nós chegamos e saímos aqui da casa espírita, ali do lado de fora, e às vezes até mesmo por invigilância, até dentro da casa espírita mesmo, a gente começa a falar sobre política, por exemplo. Vamos falar do governo. Começa a meter o pau no governo. Aí a gente perde também a vigilância e começa a meter o pau no governo. Porque governo que é governo tem sempre defeito para a gente olhar, não é verdade? Então a gente vai sempre achar alguma coisa para criticar. Então nós somos assim, nós somos neutros. Eu acho que eu estou por aí, eu acho que eu sou um espírito neutro, sabe? Porque tem uma vontade enorme, às vezes, de falar sobre o governo, por exemplo, que eu estou falando, mas tem uma vontade enorme também de fazer o bem. Então a gente oscila, né? A esposa da gente, às vezes diz, nossa, pô, você parece bipolar, pô, você está com humor um dia, no dia seguinte você está com humor diferente, né? Basta que alguma coisa nos desagrade que a gente muda de opinião, né? Eu sei que existem companheiros que já passaram dessa fase, mas a verdade é que a maior parte de nós, encarnado em mundo de expiações e provas, ainda enfrenta essas dificuldades de ter um comportamento uniforme o tempo todo, né? Imaginem vocês, de repente, fazerem como o Chico fazia, que saía em caravana, visitando aquelas regiões pobres, ia até as altas horas da noite, com toda a paciência, ouvindo todas as pessoas que o procuravam. Se de repente acontecesse alguma coisa imprevista, ele estava sempre tranquilo, e ele estava sempre dando o exemplo do comportamento que devíamos ter. Será que a gente consegue fazer isso? Será que se a gente consegue sair numa dessas comunidades pobres do Rio de Janeiro e ter esse comportamento o tempo todo? Se sai de repente um tiroteio lá em cima, como é que a gente vai fazer? Nós vamos manter essa tranquilidade, essa paz que nos animava de repente a ir a esta comunidade? Nós ainda temos muitas dificuldades, meus irmãos. Espíritos batedores e perturbadores manifestam sua presença por efeitos físicos, podem pertencer a qualquer das classes anteriores. Os espíritos mais elevados podem servir-se deles como auxiliares. Então vejam que os espíritos batedores, eles podem estar presentes, podem ser instrumentos dos espíritos mais evoluídos. No livro Sexo e Destino tem uma passagem marcante, que um espírito obsessor é convencido pela equipe que está com o André Luiz, da qual o André Luiz faz parte, é convencido a deixar a obsessão que estava exercendo sobre uma jovem que se recuperava no hospital, para fazer para ela uma espécie de um tratamento que permitisse a ela receber o ar de uma forma mais adequada aos seus pulmões, porque ela está prestes a desencarnar. Então, os espíritos mais evoluídos, eles podem se valer, inclusive, dos espíritos batedores. Mas nem tudo é ruim para nós. Nós vamos ver que na segunda ordem, os bons espíritos, nós vamos identificar algumas características que eu julgo que nós também já temos hoje. Primeiro, os espíritos benévolos. Qualidade dominante é a bondade. Então, embora a gente seja espírito neutro, predomina em nós a bondade. Então nós já temos algumas características de espíritos benévolos. Nós estamos aí, como disse, nesse miolo ali, entre os espíritos impuros e os espíritos imperfeitos e os bons espíritos. Gostam de prestar serviços ao homem, de os proteger, têm um saber limitado, progresso moral maior que o intelectual. Então, meus irmãos, nós vamos, se analisarmos um por um, eu vou correr um pouquinho mais, já está terminando o nosso tempo, mas nós vamos ver que nós temos, às vezes, características de espíritos mais evoluídos do que, provavelmente, a nossa situação espiritual. A verdade é que nós estamos numa situação intermediária. Como, aliás, caracteriza o momento do nosso mundo? Se estamos nos transformando em mundo de regeneração, e esse é um processo em andamento, essa transição é um processo em andamento, nada mais justo que a gente esteja também aí pela metade do caminho
caracterizando, portanto, a nossa personalidade. Já os espíritos puros percorreram todos os graus da escala espírita, né? Portanto, a evolução está completa, se despojaram de todas as influências da matéria, gozando de inalterável felicidade. Se nós analisarmos o comportamento de Jesus, vai encaixar aí nas características do espírito puro. Alcançam a perfeição permitida à criatura, né? Pelo menos a nossa ideia de perfeição nesse momento, porque eu acho que o nosso progresso ele é incessante, né? Então vai chegar um momento que nós vamos chegar a espíritos puros, vamos nos ver defrontados com novos desafios e vamos ter os espíritos puríssimos, de repente, vai ter lá uma outra categoria, lá uma outra forma de nós evoluirmos, nós buscarmos. Tem sempre uma montanha mais alta por trás daquela que a gente julgava que era mais alta. Não precisam reencarnar em corpos perecíveis, não tem que sofrer mais provas ou expiações, né? Daí a gente vê a dificuldade de Jesus passar por todos aqueles sofrimentos que passou, sofrimentos físicos, né? Porque somente um espírito com grande amor por nós seria capaz de submeter a tudo que ele submeteu pelo exemplo que ele precisava nos dar. Realizam a vida eterna no seio de Deus, comandam os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam os homens nas suas afeições, né? Tem diversas denominações de anjos, arcanjos, serafins. Então, importante aí, espíritos puros. Falei da Revista Espírita, né? Olha aí um aspecto interessante. Na Revista Espírita de 1860, na página 336, na edição da Edicel, né? Nós temos uma dissertação falando mais sobre os espíritos puros. Essa dissertação de 1860, portanto, não está no Livro dos Espíritos. É aí que eu digo, a contribuição da Revista Espírita é grande, porque ela vai acrescentando ao Livro dos Espíritos. Então, a médium senhora Costel recebeu uma mensagem do Espírito Jorge, é uma mensagem pequena, essa aí. Os puros espíritos são aqueles que, chegados ao mais alto grau de perfeição, são julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus. O infinito esplendor que os envolve não os dispensa de ser úteis na obra da criação. Grifei isso aí porque a gente fica pensando às vezes, quando eu for espírito puro, a vida vai ficar muito mais tranquila, né? Finalmente eu vou poder estender uma rede entre duas árvores frondosas, curtir um solzinho da tarde, uma brisa gostosa como aquela que tem no Nordeste, batendo o tempo todo no nosso... Uma das coisas que eu gostei quando fui ao Nordeste, em Natal, é que dava uma brisa maravilhosa à tarde. Que cidade maravilhosa. E o hotel que eu estava tinha uma rede. Eu adorei. Isso aqui é a morada dos espíritos puros, rapaz. Eu fiquei o tempo todo naquela rede, né? Eu tinha ido a trabalho, mas tinha que sair para trabalhar, rapaz, com aquele ventinho gostoso em cima de mim, né? Mas, olha, engano, nós vamos continuar trabalhando no mundo espiritual. Mesmo o espírito puro. Está lá, não nos dispensa de ser úteis na obra da criação. Aí Jesus, governador espiritual da terra, tendo que encarnar para nos dar exemplo, passando por sofrimentos que ele não precisava passar, mas que ele aceitou passar para que nós compreendêssemos a mensagem de Deus. As funções que devem preencher correspondem à extensão de suas faculdades. Bom, aí vamos ver aqui algo mais interessante na mensagem. Estão ligados entre si por um amor sem limites, e esse ardor se estende sobre todos os seres que procuram atrair para se tornarem dignos da suprema felicidade. Deus se irradia sobre eles e lhe transmite suas ordens. Eles o veem sem serem ofuscados por sua luz. A gente se lembra que Paulo, quando ainda como Saulo, quando ele se defronta com Jesus na estrada de Damasco, a diferença espiritual entre os dois é tão grande que Saulo fica cego imediatamente diante daquela luz que se apresenta para ele. Essa diferença de
espiritualidade, essa diferença de evolução espiritual. Saulo ainda muito pouco evoluído para Jesus. E Saulo é esse espírito que veio consolidar o cristianismo, né? Então é isso, mas os espíritos já conseguem, os espíritos puros já conseguem enxergar a Deus. A gente não consegue imaginar isso, né? Consegue ver a irradiação de Deus sem se ofuscarem. Sua forma é etérea, nada tendo de palpável. Fala aos espíritos superiores, eles comunicam com sua ciência. E vamos ver aqui o finalzinho. Escolhe, em suas fileiras é que são escolhidos os anjos de guarda. Isso aqui é outra coisa também que eu li na mensagem, mas que de certa forma a gente tem que ter bom senso. Nossos anjos de guarda não são, evidentemente, espíritos puros, como a gente pode, ao ler a mensagem, pensar. Nossos anjos de guarda são espíritos mais evoluídos do que nós, o que não é muito difícil. Então nós temos os nossos anjos de guarda. Agora, se nós conseguimos fazer uma evolução tal nessa encarnação, que justifique um anjo de guarda mais evoluído do que o que nós temos, quer dizer, se nós conseguimos evoluir mais do que o nosso anjo de guarda, nós então podemos até ter uma substituição de anjo de guarda. No livro Paulo e Estevão, depois que Paulo se transforma em Paulo, ele passa a ter a assistência espiritual de Estevão, que tinha sido perseguido por ele. Passa a ser o seu anjo guardião. Então é isso, meus irmãos. Tem só igualdade, mas não uniformidade entre os espíritos puros, porquanto não quis Deus que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Então a gente mantém a individualidade como espíritos puros. Eu acho que superestimei a minha capacidade de falar e te coloquei muito material aí que não vai dar para a gente falar. Então nós vamos para a mensagem final. Eu acho que a conclusão é que o nosso progresso é pessoal, intransferível, e aquilo que todo mundo fala. Nós estamos construindo hoje o nosso futuro. Então temos que nos esforçar para aproveitar todas as oportunidades para que sejamos bem-sucedidos na presente encarnação. E a mensagem final, como disse a vocês, do irmão José, o lado bom. Aprende a destacar o lado bom das pessoas. Não há quem seja tão completamente isento de qualidades como pode supor. Todos trazem Deus dentro de si. O maior delinquente é um anjo em potencial. Essa é a frase que eu queria destacar. O maior delinquente é um anjo em potencial. Das profundezas do abismo é que se emerge para o cume o monte. Experimente cultivar o cacto e abandonar à própria sorte o jasmim. O lado bom das pessoas necessite de quem o auxilie a prevalecer. Essa é outra frase que eu queria destacar. O lado bom precisa ser cultivado. E este é o papel que, como nós espíritas devemos nos preocupar. E isso é uma página do livro Senhor e Mestre, psicografia do nosso querido Bacelli, né? Pelo menos essa mensagem aí, bastante coerente. Bem, meus irmãos, não sei se eu cumpri a tarefa que me foi dada, mas me esforcei e espero ter trazido algum material que sirva à reflexão de vocês. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder confraternizar, de rever alguns amigos que já tenho como tal há algum tempo aqui, frequentadores da casa, e estamos à disposição de vocês sempre que vocês julgarem que eu possa ser útil. Muita paz, muito obrigado.